Graças ao Senhor. Senhor Jesus, nós louvamos a Ti por essa noite. Senhor, estamos reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor. Nos trouxeste aqui para desfrutarmos da Tua palavra, termos comunhão. Nada somos. Precisamos do Teu Espírito, da Tua vida, da Tua unção. Também precisamos do Teu precioso sangue, que nos purifica, nos lava, Senhor. Após uma semana de trabalho, Senhor Jesus, muitas vezes nossos pés se sujam com esse mundo, Senhor. Possa nos lavar, dar luz para nós nessa noite. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa falar profundamente no nosso espírito, causar uma reação em nós, em relação aos nossos filhos. Senhor, cuidado com os filhos dos nossos parentes, dos nossos amigos. Ajuda que nós possamos trazer a todos eles, a nós mesmos, nossas famílias. Ó Senhor Jesus, nessa noite nós nos esvaziamos. Confessamos que nada somos, nós somos apenas um ramo da videira, dependemos totalmente do Teu Espírito, da Tua vida. Senhor Jesus, nos conceda a Tua graça nessa noite, Senhor, para falarmos pelo Senhor como meros canais. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos falar juntos? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala do seu mais profundo ser. Ó, fala assim, ó, expirando, né? Expirando todas as coisas, todas as preocupações, todos os anseios. Ó, Senhor, Jesus, ó, Senhor, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui nessa noite. Se nós estamos aqui porque Deus nos trouxe, não é isso? Alguém nos convidou, alguém falou para nós. Muitos foram convidados e não estão aqui nessa noite, mas você veio. Isso foi Deus quem te trouxe. E agradecemos a Deus por estarmos aqui e podemos ter um pouco de comunhão na palavra de Deus. Quantos aqui têm filhos? Levante a mão. Olha, bastante. Quantos aqui tem pais? Levanta a mão. Todos têm pais. Avós, tios, todos têm. Então, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre como lapidar filhos. Nós não sabemos, mas Deus sabe. É isso? Então, essa é a misericórdia de Deus para todos nós. Uma orientação divina aos pais. Nós, muitas vezes, quando geramos nossos filhos, especialmente quando é a primeira vez, nós ficamos assim, o que eu vou fazer com o meu filho? Como eu vou cuidar do meu filho, né? Então, a primeira palavra que nós precisamos ter quando nós vamos cuidar dos nossos filhos é que nós vamos crer em Deus. Crer que o cuidado pertence a Deus. Mas não adianta apenas crer e ficar parado, deixar as coisas acontecerem, deixar os filhos fazer o que eles querem. Nós temos que agir. Depois que nós agimos, conduzindo nossos filhos, aí nós teremos que esperar o trabalhar de Deus nos nossos filhos, certo? Então, para lapidar os filhos, um ourives, um especialista em pedras preciosas, um joalheiro, para ele cuidar de uma joia de inestimável valor, ele precisa primeiro conhecer como cuidar daquela joia, não é isso? Se eu tenho filhos, eu preciso saber como cuidar desses filhos. Então, nós vamos ver aqui, né? O primeiro item que nós precisamos para cuidar dos nossos filhos é a oração. Vamos falar juntos? A oração. O que é oração? O que é oração para você? O que é oração? Alguém gostaria de... Eu não vou desafiar ninguém aqui, para não constranger ninguém, mas o que é oração para você? Quem gostaria de falar o que é oração? Alguém? Fale, pode falar. Muito bom, ter comunhão com Deus. O que mais? Dependência total de Deus. Uma oração é uma comunhão dupla, de mão dupla, né? Cooperação. Intimidade. Então,
Olha aí quantas palavras, né, nós temos aí sobre oração. E teve uma pessoa na Bíblia que fez uma oração assim, olha, vamos ler juntos? Se tu me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida. Quem fez essa oração era uma mulher chamada Ana. Ela era estéril, ela não tinha filhos. E ela, a primeira coisa que ela fez, ela entregou os seus filhos a Deus. E nós temos nossos filhos. Esses filhos são nossos ou nós já os entregamos a Deus? Você já entregou seu filho a Deus? Então, vamos entregar nossos filhos a Deus agora. Vamos falar para os pais, né? Uma pequena oração. Fala, Senhor Jesus, eu entrego meus filhos nas tuas mãos. Não apenas para os meus prazeres, mas para os teus interesses. Então, aqui nessa oração está o segredo. Nós pais temos os filhos, na maioria das vezes, para nós. Mas e se Deus pediu o seu filho, você está preparado? Se o seu filho, você educou seu filho, e de repente, Deus pede o seu filho, pede o meu filho, a minha filha, você teria a condição de entregar os seus filhos ao Senhor, como um dia Abraão fez? Deus pediu, Abraão não tinha filhos, Sara, sua esposa, era estéril, e Deus concedeu um filho a Abraão, e aí Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho. Se um dia Deus pediu nossos filhos para nós os entregaremos ao Deus? Ou nós falaremos assim, não, é um desperdício. É um desperdício, eu fiz tudo para Deus, agora é um desperdício. Mas essa mulher, ela achou o segredo, ela entregou seu filho para Deus, nós vamos ver isso. Bom, tem alguns versículos aqui que eu gostaria de ler com vocês. Vamos ler juntos? Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Salmos 127, versículo 4. Outro versículo aí. Vamos ler juntos? E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Esse é um versículo muito importante. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que procedes assim? Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então agora nós vamos orar e ler. Quem já ouviu falar sobre orar e ler aqui, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar sobre orar e ler? Levante a mão. Pode levantar com gosto mesmo. Tá. Então nós vou pedir ajuda aí, né? Quem está, os seus vizinhos aí, nós vamos orar e ler. Isso é na prática, tá? Nós vamos na prática, não tem muita explicação assim. Então, orar e ler esse versículo aí, João 17, 19. Ok? Vamos levantar e vamos orar uns com os outros. Aí você falando ou mesclando oração com essa oração. Oh, Senhor Jesus. A favor deles. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Santificar por nossos filhos, Senhor. Para que eles também sejam santificados. Oh, Senhor Jesus. Para que eles sejam santificados na verdade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Que eles sejam santificados. Não esqueça de tirar foto, depois encostar no Senhor Jesus. Pessoas orando e tal. Senhor Jesus. Pode sentar. Depois que você faz uma oração dessa, você sente que você tocou mais no coração de Deus? Antes de você orar a lei e depois que você orou e leu. Você não sente que você tocou mais no coração de Deus? Que esse versículo, que era objetivo, agora ele entrou dentro de você? Você não sente isso? Todas as vezes que eu oro e leio, eu experimento isso. Eu creio que você também. O que acontece? Deus, a palavra de Deus está aqui, ela vem para dentro de nós, lá na parte mais profunda nossa, nosso espírito humano, ela se mescla lá e ela produz uma reação
aquilo ali, aquela reação, é o resultado dessa vida, né, da fusão da palavra de Deus com o nosso espírito, e vem até a nossa alma. Aí a nossa mente começa a falar, poxa Deus, né, esse versículo fala, eu preciso me santificar, e nós vamos ver depois com mais detalhes isso. Então o primeiro item, né, desse encargo que o Senhor está passando para nós, de que nós vimos que os filhos, eles não são apenas para os nossos interesses. Esse é um dos maiores desafios dos pais. Conforme o tempo vai passando e nós vamos educando nossos filhos, nós achamos que os filhos são nossos, mas nós temos que ganhar a visão de Deus, que esses filhos, eles pertencem a quem? Eles pertencem a Deus. Então o primeiro item aí, né, que nós precisamos é conduzir, preparar os vasos para Cristo. Porque é o seguinte, um dia Deus criou um homem, mas, infelizmente, uma natureza pecaminosa entrou dentro desse homem, certo? E quando essa natureza entrou dentro desse homem, o que aconteceu? Esse ser humano, ele se tornou um ser com iniquidade. Então, é o seguinte, Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, eles estavam ali tendo comunhão com Deus, mas um dia eles pecaram diante do Senhor, o pecado entrou dentro deles. Então, essa natureza pecaminosa que entrou dentro deles, essa natureza foi passando de geração por geração e chegou até os dias de hoje. Então, eu pergunto para você, desde Adão até agora, o homem vem caindo, a natureza pecaminosa entrou dentro do homem. E os nossos filhos, eles são o que nós? Eles são a prolongação da nossa vida. Eles têm menos ou mais natureza caída dentro deles. Olha para vocês verem. Vem geração em geração, chegou até mim. Aí você tem os seus filhos. Ele tem mais natureza caída do que eu ou não? Tem ou não tem? Quem acha que tem mais, levanta a mão. Quem não acha nada. Mas então é o seguinte, quanto mais o homem passam gerações, mais o pecado ele vai se multiplicando. Mais velho. Lá em 1 Coríntios 15, 45, fala que o último Adão, Jesus Cristo na cruz, o que ele fez? Ele pôs um fim nesse velho homem, mas se nós não estamos em Cristo, essa natureza, ela vai caindo a cada dia. Então, dentro desse item, nós temos algumas palavras-chave. Quantos trouxeram o livro aqui? Levante a mão. Nem todos, né? Tem que fazer algumas leituras, mas então, tudo bem. Vamos ler ali agora algumas palavras-chave? Vamos? Vamos falar juntos? Transferir, vasos, lei moral de Deus, ensinar acerca da justiça, santidade e amor de Deus, e a cultura humana, e o verdadeiro amor de Deus. Então vamos ver algumas coisas. Deus, quando Ele colocou os filhos nas nossas mãos, para nós fazermos algo, para nós transferirmos nossos filhos desse ser humano caído para as coisas de Deus. É uma transferência, é como se ele fosse atravessar um rio, certo? Então, estou de um lado, Deus quer fazer o que conosco, com os pais? Levar os nossos filhos para outro lado. Porque esse lado aqui é um lado caído. Deus está fazendo o que com os pais? Para nós transferirmos os nossos filhos para outra margem do rio. Como vasos, já foi falado. E esses vasos, né, 2 Coríntios ali, olha. Aqui fala que nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós temos que perceber que os nossos filhos, eles são preciosos demais. Eles são importantes demais. Certo? Quando você olha o seu filho ali, o pai, né? Você olha os seus filhos, as pessoas podem falar o que for. Às vezes ele tem dificuldades, né? Falha, se envolve com muitas coisas, mas para o pai, para o seu pai, para a sua mãe, eles são os melhores filhos, não é isso? Então aqui em 2 Coríntios fala que nós temos um tesouro em vaso de barro. Então nós precisamos cuidar desse vaso. O vaso, né? Nós, seres humanos, somos como vasos. E a nossa pessoa, ela precisa ser cuidada. Os pais precisam cuidar dos seus filhos. O que os seus filhos, quais amigos esses seus filhos estão? Aonde eles vão? O que programa na televisão ele assiste? O que ele está fazendo no computador? As suas amizades? Porque nós temos um probleminha. Quando nós estamos com nossos filhos, eles estão no aprisco do lar, não estão? Mas e quando eles não estão conosco? Aí que está o problema. Quando eles estão na escola, quando eles estão com seus amigos, quando eles estão, às vezes, ali na universidade, quando estão em outros lugares. Esse é um problema. Então, nós precisamos cuidar dos nossos filhos como um tesouro. Eles são importantes para Deus. E aqui nesse versículo, né, em Romanos capítulo 5, fala
que, conforme a gente estava falando, que uma natureza pecaminosa entrou dentro desse homem, mas que também por Jesus Cristo, a graça de Deus veio até nós. E Pedro fala que nós precisamos ter, né, um viver santo, um viver separado. E João 3,16 fala a questão do amor, certo? Então, nós temos aqui a lei moral de Deus, vamos conduzir os nossos filhos nas coisas que são corretas, que são adequadas, ensinar os nossos filhos, desde pequeno, que às vezes eles querem ter vantagem, tá brincando com os amiguinhos, ou mesmo quando jovens, ou quando adultos, ensiná-los, né? Os pais sempre têm essa missão, está orientando os filhos nas coisas concernentes a Deus, na palavra de Deus, concernente à mesma questão da cultura humana, como se relacionar com as pessoas, a questão da educação. É importante a educação, às vezes chega numa certa idade, alguns adolescentes, alguns têm dificuldade de aprendizagem, não é isso? Então os pais precisam estar sempre acompanhando os seus filhos. Então, que fala, né? Sobre a santidade e o amor de Deus e a cultura humana, e aqui já tinha falado, né? E o verdadeiro amor de Deus, porque é o seguinte, hoje no mundo fala muito de amor, né? Fala muito de amor, mas existem várias categorias de amor. Nós sabemos que existe o amor eros, que é a sensualidade, né? Tem um amor relacionado ao amor fraternal, e o verdadeiro amor é o amor de Deus, é o ágape. É esse amor que nós precisamos conduzir os nossos filhos, ensiná-los no caminho que eles devem andar, ensiná-los a amar a Deus, amar até mesmo as pessoas. Mas lá em João 3,16, que nós vimos aqui, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, esse amor que Deus amou aqui, ele amou só as pessoas boazinhas? Ele amou todos os seres humanos. E existem seres humanos que são terríveis, né? São terríveis. Então, mas Deus amou esse tipo de pessoa também. O outro item que nós vamos ver é uma promessa maravilhosa. Vamos ver juntos? Apropriar-se sempre da promessa e nunca relaxar. Tem um versículo aqui em Atos que eu gostaria de ler com vocês, Atos 2,39. Não sei se vocês têm esse versículo aqui, não, né? Quem tiver a Bíblia aí, nós podemos abrir, por favor. Atos 2,39, né? Aqui em Atos 2,39, quem tiver a Bíblia, por favor, abra, mas eu já vou lendo. Fala assim: pois para vós outros é a promessa. Só para vós outros? Para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte: do lado de Deus já está tudo resolvido. Deus já enviou seu Filho, já morreu, já derramou seu sangue por nós, já está tudo pronto. O problema é o nosso lado, né? Que Deus, Ele já fez o quê? Ele já fez a parte dele. Agora os pais precisam fazer a sua parte. Quando nós falamos lá no início, que nós precisamos, primeira palavrinha que eu tinha falado para vocês, é crer, agir e esperar. Os pais precisam fazer o quê? Crer. Essa é uma questão das mais difíceis, saber que esperar o tempo, que trabalhando, ter paciência, né? Especialmente mães que trabalham às vezes fora, chegam em casa, aí que chegam às vezes cansadas, os filhos, eles querem chamar atenção, às vezes fazem uma arte ali em casa, filhos adolescentes, filhos jovens. Então nós temos que ter um discernimento, nós temos que ter uma sensibilidade de saber que muitas vezes o que os filhos estão fazendo é para chamar a atenção dos pais. Pai, eu quero tempo, quero a sua presença. Será que nós pais, a gente, né, temos um tempo para os nossos filhos? E aquele momento ali na mesa de refeições é um dos mais importantes que nós temos. Pais, nós não podemos desprezar esse momento. Sentar com nossos filhos, que é ali naquele momento que ele vai falar para nós os problemas que ele teve, ou as situações que ele viveu no seu dia a dia, onde quer que ele esteja. Ali ele vai, aos poucos, ele vai falando. Só que o que acontece? Nós vamos ver mais no final que, às vezes, esses filhos, eles estão ali dentro de casa, mas eles estão afastados. Estão apenas ali, mas, como dizia uma professora, ele está só de corpo presente. Só de corpo presente, mas a mente dele está vagueando. Então nós temos, pais, tem várias sensibilidades. Então temos que ter fé, né? Fé de que Deus vai trabalhar neles.
E outro ponto importantíssimo, interceder pelos nossos filhos, orar pelos nossos filhos. Todos os dias nós precisamos carregar os filhos no nosso coração. Então vamos fazer o seguinte, você vai aí, né, com o seu vizinho, você vai falar o nome aí dos seus filhos aí para o seu vizinho, nós vamos orar um pouquinho pelos nossos filhos, tá? Uns minutinhos, vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Você vai fazer uma oração pelo seu filho. Se você não, né, tiver uma dificuldade, aí você pode pedir aí para alguém aí te acompanhar, tal, ok? Vamos orar aí pelos seus filhos, tá bom? Se aproxime de alguém aí e ora pelo filho do... Esse é um item que nós precisamos atentar, né? Oração pelos nossos filhos. Conforme foi dito, todos os dias nós devemos orar pelos nossos filhos. Eu creio que muitos aqui têm experiência, depois eu gostaria que vocês dessem um testemunho. Gostaria que a Axia também falasse um pouquinho sobre essa questão de oração, minha filha que está aqui também, né, que ela falasse um pouquinho da sua experiência de oração, quando nós quando ela era criança, né, até quando ela tinha 18 anos. Senhor Jesus. Então, e outros jovens também. Pregar o evangelho com simplicidade. Muitas vezes, o que acontece? Nós pais, especialmente os pais cristãos, nós falamos de Deus para amigos, pregamos o evangelho, fazemos várias ações, mas esquecemos dos nossos filhos. Sim. Certo, pais? Nós precisamos pregar o evangelho para nossos filhos. À medida com que nós vamos falando de Deus para nossos filhos, vai chegar um momento que eles vão precisar ter experiência deles com Deus. Certo? Eles vão precisar ter experiência com Deus. Orar por eles. Colocá-los diante de Deus. Falar, filho, você pertence a Deus, você é de Deus. Você precisa ter a experiência do novo nascimento. Crer em Jesus Cristo, falar da vida de Deus para ele. Não é porque ele às vezes nasceu num lar cristão que ele não precisa da pregação do evangelho. Ele precisa ouvir o evangelho. Ele precisa da experiência dele particular da salvação. Isso está aqui em Atos 1:8. Fala que o evangelho ele era pregado em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Às vezes a gente prega o evangelho para pessoas de trabalho, mas o nosso filho que está lá do nosso lado, às vezes a gente não fala de Jesus, precisa de Deus para ele, né? Então precisa ser falado. E outro item que nossos filhos eles são a herança e o galardão. Filhos, uma herança, vamos ver juntos? Filhos, uma herança inestimável que o inimigo de Deus deseja destruir. Essa frase já fala por si. Então, nós precisamos combinar 4 atributos essenciais para produzir Moisés. Essa história aí foi da época que o povo de Israel, ele foi levado para o Egito, né, e ficou muitos anos no Egito, e a nação de Israel cresceu muito. E pelo fato da nação de Israel ter crescido muito, Faraó ficou preocupado. Faraó falou, olha, essa nação está crescendo muito, e essas pessoas estão se tornando um exército poderoso. O que nós vamos fazer? Olha a sutileza de Satanás. Satanás, então, mandou, né, através de Faraó, que as parteiras, elas sacrificassem todos os filhos, varões. Só que as parteiras, elas temiam a Deus. Elas não obedeceram Faraó e continuaram nascendo meninos israelitas. E aí, nasceu um menino chamado Moisés. E esse menino Moisés, a mãe o viu, percebeu que ele é formoso. Eu gostaria de perguntar para os pais, seus filhos são formosos ou não? Aí, pais, aí todo pai fala, meu filho, ele é o mais lindo do mundo. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Nós pais precisamos ter essa sensibilidade e falar isso para os nossos filhos. Falar, filho, você é formoso aos olhos de Deus. Mas não é meramente uma aparência externa, é saber que Deus ama os nossos filhos, que Deus quer salvar os nossos filhos, que a promessa da salvação não é apenas para os pais, que a promessa da salvação alcança também os filhos. Deus quer alcançar os nossos filhos, quer alcançar cada um de nós, mas também quer alcançar os nossos filhos. Vamos falar isso para eles. Então, quando a mãe de Moisés viu aquele menino que era formoso, ela falou, não pode, Satanás não pode destruir. Pais, nós vamos fazer isso, orar, olhar para os nossos filhos e falar, nossa, é bonito demais. Satanás quer destruir, nós não vamos aceitar, nós vamos orar pelos nossos filhos, vamos interceder pelos nossos filhos, vamos cuidar dos nossos filhos, ensiná-los no caminho da verdade, cuidar, e aí vamos. Então nós tivemos 4 atributos de 4 mulheres. Na verdade, não são apenas 4, são 5, porque as parteiras também, elas participaram lá
o livro, né, depois quando vocês forem ler, fala que foram 4, mas depois eu estava lendo, eu tive um sentimento. As parteiras, elas foram importantes, porque elas que protegeram ali aquelas crianças, o faraó tinha destruído. Mas qual que foi a primeira função desse primeiro atributo? Está relacionado com a mãe de Moisés. Ela fez o quê? Vamos ver juntos? Gerou e alimentou. Irmãs, quantos meses? 9 meses. Tem alguma mulher aqui que está grávida? Ou que imagino que esteja. Mas tudo bem, 9 meses, não é isso? Então, não é fácil, né? 9 meses, gerando filho ali e tal. É um sofrimento. Mas a mãe está triste por estar gerando? Hein, Roseli? Quando o Davi estava ali no seu ventre, estava triste, sentindo dor e tal, mas você estava toda feliz, né? Creio que todas as irmãs também estavam felizes porque estava gerando um filho. E aí o que aconteceu? Ela gerou e ela fez o que mais? Alimentou até ele desmamar. Olha a importância dos pais. Está ali cuidando dos filhos, alimentando, levando a palavra, suprindo, né, uma alimentação adequada. Aí o filho quer comer doce de manhã. Ah, eu quero doce. Não pode, né, irmãos? Os pais têm que atentar para isso, alimentação saudável, cuidar, muito importante. E o outro atributo foi da Miriam, que foi a irmã dele. Porque quando o menino ele foi colocar, porque a mãe de Moisés colocou no rio Nilo lá, deixou tal. E aí a mãe falou, ó, acompanha a criança para ver quem quer que vai pegar, porque senão eles vão matá-lo, o faraó vai mandar matar. Aí a irmã de Faraó foi acompanhar, a irmã de Moisés foi, tal, olhando, tal, quando vê, onde o menino vai parar? Ele vai parar no palácio do Faraó, e ali estava a filha de Faraó com as suas servas, cuidando ali. Irmãos, isso é soberania de Deus. Nós temos que orar pela soberania de Deus, onde quer que nossos filhos estiverem. Ore no seu trabalho, na sua escola, onde quer que ele esteja. Ore pela soberania de Deus, para que Deus faça os seus arranjos, porque senão o inimigo fará. Certo? Aí o que aconteceu? Aí o que houve? A irmã observou e encomendou. Quando ela viu a filha de Faraó viu o menino, achou formoso, aí a menina encomendou. Está aqui a criança, tal. Se você quiser, eu tenho uma pessoa que pode amamentar para você. Senhor Jesus, é coisa de judeu mesmo. É coisa de judeu mesmo. Aí a filha de Faraó falou, não, tudo bem, então leva para sua mãe. E a mãe cuidou, até um certo ponto. Mas as servas de Faraó, o que elas fizeram? Elas pegaram a criança e levaram para a filha de Faraó e fizeram aquele serviço. Precisamos de irmãs. Os pais, esses são atributos dos pais, que também é servir os filhos, cuidar dos filhos, né? Aí nós tivemos que ela serviu tirando do rio Nilo. E aí o outro atributo da filha de Faraó, que é que o criou, ensinou e o treinou. Porque Moisés ficou quantos anos no Egito? 40 anos. E nesses 40 anos, ele foi criado, ele foi ensinado e foi treinado no Egito. Você acha que um homem, para tirar cerca de 2 milhões, né? 2 milhões de pessoas que estavam no Egito, conduzi-los pelo deserto por 40 anos, você acha que essa pessoa, se ela não tivesse alguma destreza, ela seria capaz de julgar aquelas pessoas? Ele tinha que ter perfil de engenharia, de direito, vários atributos. Se esse homem não tivesse sido qualificado, como é que ele poderia conduzir 2 milhões de pessoas no deserto? Deus conduziu, tá certo, com uma nuvem ia na frente, de dia, né, cuidando, e uma coluna de fogo à noite, cuidando deles. Mas se ele não tivesse o perfil adequado, se o vaso não fosse adequado, como é que esse homem poderia conduzir essa quantidade de pessoas? Por isso os pais precisam ter todos os atributos. Vamos falar de novo os atributos? Gerar e alimentar, observar e encomendar. Aqui serviu, né? Servir. E aqui, criar, ensinar e treinar. Gostaria de parar nessa palavrinha aqui, olha. Olha que palavrinha importante. Pais. Quando o seu filho chega, você já vê que ele vem todo tortinho, né? Chega tortinho lá na sua casa, com problema. Especialmente as mães. As mães, elas têm um olho clínico. A mãe bate o olho no filho e fala, tem um negócio nesse menino aí. Tem algum problema nesse menino. As mães começam a perceber os detalhes. Mães, e quando você percebe, se você tem uma intuição que está acontecendo algum problema, tem mesmo. Sabe por quê? Deus deu para as mães isso, uma intuição. As mães, elas têm uma intuição.
Quando você perceber que seu filho está com algum problema, porque você está observando. É uma função de Miriam, é uma função importantíssima. Sempre observe seu filho, se ele está bem de saúde, se ele está, né, se ele já tem alguma experiência com Deus, se ele está crescendo na vida espiritual, se ele está apático, se ele está distante. Como é que está a vida dele? Como é que está a comunhão dele? Como é que está vamos dizer assim, a pele dele, né, espiritualmente falando? Se ele está amarelado, espiritualmente falando, ou se ele está bem, se ele está corado. Como está a vitalidade dos nossos filhos? Nós precisamos sempre estar orando, estar atento para essas questões, porque o mundo está atacando. E o mundo é muito forte. O que está por trás, nós vamos ver daqui a pouco. Certo? São muitos itens. Ó, chique, hein? Aí, o outro item que nós vamos ver lá, vamos falar juntos? Da independência para a dependência de Deus. O caminho de volta. Versus o caminho de volta. Então, nós vamos ver alguns itens aqui importantes. O que aconteceu com esse ser humano? Olha aqui. O homem foi criado por Deus, colocado no jardim do Éden. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, estavam ali, eles não tinham problema nenhum, não tinha pecado, eles estavam inocentes, no período da inocência, na dispensação da inocência. Nessa época, o homem até andava nu no jardim, não tinha problema nenhum, porque o pecado não tinha entrado no homem. Chamado da dispensação, certo? Nós vamos, deixa eu ver isso aqui. Vamos trazer aqui. Ele estava aqui nesse período aqui, ó, na dispensação da inocência. Tem aqui os versículos, nós não vamos ter tempo para entrar nesses versículos. Depois, esse homem caiu, o pecado entrou dentro dele. Ele perdeu a comunhão com Deus. Aí, Deus introduziu na dispensação da consciência. Que aqui, ó, era o governo de Deus. Ó. O homem dependia totalmente de Deus. Nessa dispensação da inocência, tudo ele dependia de Deus. Certo? E aqui, quando o homem caiu, certo? Como o homem caiu aqui, ó, nesse período já entrou, né? Ele já dependia da consciência. Deus, olha, presta atenção. O homem tem no espírito dele uma faculdade chamada de consciência. Mas quando ele estava aqui nesse período da inocência, essa faculdade da consciência ainda não era ativada. Por que não? Ele não precisava saber o que era certo e errado, porque Deus era certo e errado na vida dele. Certo? Quando você está no espírito, quando nós estamos no espírito, não é questão de certo e errado. Mas quando o homem caiu, uma função, né, quando ele caiu desse período aqui, olha, essa função foi ativada. O que é essa consciência? Ela diz para os nossos filhos se é certo e se é errado. Mas se nós pais não treinamos nossos filhos para saber o que é certo e o que é errado, como é que ele vai ativar essa faculdade aqui? Se nós, quando o filho, né, ele pega uma coisa, criança, né, vamos dar um exemplo. Se ele pegou uma coisa, um objeto de um amiguinho e quer levar para casa dele, e o pai naquele momento não o orientou, vai orientando, se o filho não obedece o professor, se o filho desacata a mãe, se o filho, ele no trabalho, ele está sempre contra, né, as questões, né, de hierarquia, está sempre ali rebelde, e os pais nunca falaram nada para ele, como é que essa função vai ser ativada? Não tem como. Então vocês percebem? O homem é como se fosse um degrau. O primeiro degrau, ele estava no último degrau. Aí ele estava na época na era da inocência, na dispensação da inocência. Ele caiu, ele veio para o governo humano. Na dispensação da consciência. E aqui o homem caiu de novo. Nós não vamos entrar no versículo, são muitos versículos. Ele caiu de novo. Quando o homem caiu aqui, do governo humano, da consciência, ele já não andava mais pelo certo e errado. Aí Deus precisou enviar. Foi na época de Noé, certo? Com Noé. Aqui nós temos o exemplo de quem, ó, nesse período aqui? Caim matou o seu irmão Abel, porque ficou com ciúmes do seu irmão. E aqui também teve um homem chamado Lameque. Esse homem matou uma pessoa, sabe por quê? Porque pisou no pé dele. Deu um arranhão nele. Aí o que ele fez, esse Lameque? A consciência não funcionava mais, foi lá e matou. Tudo bem, pisou no meu pé, então tem que morrer, certo? Então, você não percebe que a humanidade está assim hoje? A consciência, as pessoas, por qualquer coisa, ela vai e mata a pessoa. Né? Já era isso aqui. Então, a consciência já não estava funcionando mais. Aí o homem caiu, veio para a dispensação do governo humano, com Noé. Certo? Aí aqui, o governo humano é o seguinte, já não está na presença de Deus, né? Não está debaixo do governo de Deus, já não está no governo da consciência. Então, tem que dar lei para esse homem. Enche esse homem de lei. Se não der lei,
né? Senão, aí veio com Noé, falou, olha, então se o seguinte, se o homem ele derramar sangue, ele vai morrer também, certo? Era o governo humano. Foi com Noé. Aí veio a dispensação do governo aí tudo isso gerou o quê? Isso aqui, ó, dispensação do governo de Satanás. Aqui o homem proclamou sua liberdade em Gênesis 11. Fez uma torre bem alta, e aí ele declarou sua independência de Deus. Aqui, o homem, ele dependia 100% de Deus. Foi caindo, e aqui ele fez uma torre dizendo, Deus, eu não preciso mais de ti. Ele teve toda a sua independência. Então, o que nós temos que fazer hoje? Esse é o caminho de volta. Eu passei, né? Então, qual que é o caminho de volta que nós temos que fazer? Tirar os nossos filhos desse ser caído do governo de Satanás, levá-lo, ensinar as coisas para ele do respeito às pessoas, aos avós, né? Ensiná-los ao relacionamento com as pessoas, muito obrigado, aquelas palavrinhas mágicas, né? Treinar os nossos filhos com essas coisas, treinar a consciência dele, do certo e errado, até que um dia ele vai ter uma experiência com Deus de estar sob o governo de Deus. Então, Satanás, ele fez com o homem o quê? Fazer esse caminho aqui, olha. O que nós pais temos que fazer? Caminho inverso. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. Levar os nossos filhos o outro caminho. Então, qual que é o voto? E foi esse voto que Ana fez. Vamos ler juntos? Entregar Samuel para os interesses de Deus. Samuel, né? Entregar Samuel para os interesses de Deus. Porque Ana é o seguinte, naquela época o sacerdócio do povo de Israel, ele estava em degradação. E aquela mulher não tinha filhos. Deus tinha uma necessidade. Qual que era a necessidade de Deus? De ter sacerdotes. E aquela mulher tinha necessidade de quê? De filhos. Então o que essa mulher fez? Ela começou a orar. Quando ela orou, ela tocou no coração de Deus. Deus precisa de sacerdote. Irmãos, quando nós oramos, Deus abre nossos olhos. Não tem tempo. Mas lá em 2 Reis, capítulo 6, fala do Eliseu, ele tinha um servo. O rei da Síria, ele percebeu que o povo de Israel era muito forte. O que ele falou? Olha, tem alguém aqui que é pelo povo de Israel? Eles falaram, olha, tem um profeta que ele sabe até os teus sonhos. Falou para o rei da Síria. Aí o rei da Síria falou o seguinte, olha, manda então prender esse homem. Aí foram para prender Eliseu. Quando chegaram perto de Eliseu, da casa de Eliseu, morava em Dotã, aí o que falaram? Falaram para Eliseu. O servo de Eliseu, um moço de Eliseu, falou, olha Eliseu, tem um monte de gente aí querendo te prender. O que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos. Aí Eliseu falou, olha, eu vou orar a Deus para que os seus olhos sejam abertos e você veja o que está acontecendo aqui ao redor de nós. Ele orou, os olhos do moço se abriram e ele viu. O que ele viu? Hein? Você me faça você aberto aí? Segundo Reis, capítulo 4, 6, versículo, acho que 7. 6. Segundo Reis 6, 7. Ele viu carros e cavalos e fogo, né? Cavalos de fogo, certo? Então foi isso que ele viu. Então ele cavaleiros, carros e cavalos de fogo. E aí naquele mesmo momento, Eliseu falou para o seu moço, olha, essas pessoas ficaram cegas. E essas pessoas que foram prender Eliseu ficaram cegas. Aí Eliseu fez com que essas pessoas fossem até Samaria, o lugar onde eram os inimigos dos sírios. Quando os sírios abriram os olhos, eles estavam no campo do inimigo. Imagina, você fica cego, lá tem um campo do inimigo. Deus faz você ficar cego e Deus te conduz para o campo do inimigo. Chega lá, você está no meio dos inimigos, pronto para te matar. Aí eles falaram, o rei de Israel falou assim, pode matar esses sírios? O que Deus falou assim? Vai matar não. Mandaram ele de volta. Mandou de volta, olha para vocês verem. Mandou de volta, né? Mandou de volta e o rei nunca mais perseguiu Israel, para ver como que Deus age. Então quando nós oramos, Deus tira as vendas dos nossos olhos e mostra o que está por trás dos nossos filhos. Sabe, irmãos? Às vezes Satanás está montando armadilhas para os nossos filhos. Satanás lá na escola, na faculdade, no trabalho, em várias situações Satanás está manda armadilhas para os nossos filhos. Se nós não orarmos, nós não vamos ver o que está por trás daquilo tudo. Então nós temos que orar. Os pais, nós precisamos orar. Quando nós oramos, Deus abre os nossos olhos e vê, olha, está vendo? Uma armadilha preparada para destruir o seu filho. Isso depende da oração. Então, vamos ler juntos?
o voto muda radicalmente o conceito de paternidade. Porque o meu conceito de paternidade, meu filhinho, eu quero ele para mim. Certo? Ana, quando ela orou, mudou o conceito de paternidade dela. O filho não era para ela mais. Deus, está aqui, ó. Irmãos, essa é a diferença. Certo? Deus muda o conceito da paternidade. Quando nós oramos, quando nós temos intimidade com Deus, vocês falaram, né, que oração é ter intimidade com Deus. Quando nós oramos, o meu filho agora, ele não é mais meu. Vai chegar um momento, irmãs, especialmente as mães, vai chegar um momento, se você entregou o seu filho, Deus vai levar. Pode saber que Deus vai levar o seu filho um momento para aquilo que ele quer. Aí, nesse momento, aí você precisa de crer e agir entregando, né? Não segurar, mas entregando. E esperar na maneira como Deus vai agir. Esse é o desafio dos pais. Saber que os filhos não são nossos. Os filhos pertencem a Deus. Jacó falou isso, né? Falou, esses são os filhos, né? Que Deus me agraciou, que Deus me abençoou. José também falou, Deus me abençoou. Irmãos, Deus te abençoou? Te deu filhos? E você vai fazer com o que o filho? Colocar no seu bolso? Não, esse filho aqui é meu. Vai guardar o seu filho ou você vai entregar a Deus? Vão entregar a Deus ou vai guardar? Mães, vocês vão fazer com o quê? O que mães vão fazer com os filhos? Vocês vão entregar a Deus? Amém? Amém? Respondam. Amém. Tá fraco? Amém. Tá fraco? Vocês se confessam aí. Não conseguem falar um amém forte. Então fala um amém forte. Agora melhorou. Então, o voto, ele muda o conceito da paternidade. Vamos passar para outro item. Então, aqui fala, né, em João 17, 19, por causa dele nós nos santificamos. O que é santificar? Aconteceu, hein? O voto por causa deles, né? O voto por causa deles, por causa dos filhos. Ficou desconfigurado ali. Tá, os pais devem, vamos ver juntos? Os pais devem restringir-se por causa dos filhos. Isso é ser santificado. Quer ser santificado, irmãos? Querem? Irmãos? Amém. Irmãos? Amém. Irmãos? Amém. Ser santificado é nos restringir pelos filhos e dá trabalho. Tem que negar a si mesmo, não é isso? Então, isso é ser santificado. A maneira cristã de ser pais é esse versículo aí. Por causa dele, eu santifico a mim mesmo. O Senhor Jesus podia fazer muitas coisas. Mas ele fez o quê? Ele se restringiu pelos discípulos, porque os discípulos, eles eram frágeis. Eles tinham suas debilidades. Então, eles fizeram isso. Bom, acho que por causa do tempo, nós vamos deixar isso aqui para uma segunda palestra, né? Certo? Por causa do tempo, a gente tem mais itens aí para falar. Mas para dar um pouquinho de tempo também para termos alguns testemunhos, falar um pouquinho da nossa experiência, vamos aproveitar esse período. Mas antes disso, eu gostaria de a gente fazer mais uma oração, tá? Vamos fazer mais uma oração. Vamos ficar em pé, vamos orar pela nossa família, especialmente pelos nossos filhos de novo, né? Agora, a oração que nós vamos orar agora é diferente. Nós vamos orar um novo conceito de paternidade. Certo, irmãos? Vamos orar pelo novo conceito de paternidade, que esses filhos sejam de Deus, né? Entregando nossos filhos para o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós temos outros itens para continuarmos nessa palestra, mas por causa do tempo a gente vai encerrar até aqui. A gente vai marcar uma outra palestra. Aí vocês que adquiriram os convites, então vocês poderão participar da segunda parte da palestra, né? Que é um bônus, né? Vamos dizer assim, um bônus. Então a gente vai programar uma data e depois a gente vai repassar, as pessoas, né? Quem o convidou vai falar para você. A gente complementa com essa segunda parte. Agora nós gostaríamos de abrir um pouquinho para que alguns pais e alguns filhos que aqui estão presentes falassem da sua experiência. Especialmente desses 4 atributos que nós vimos. Estão lembrados dos atributos? Vamos lá. Vamos lá, esses itens aqui que são muito importantes. Todos são, né? Mas, vamos aqui. Vamos falar juntos? Gerar, alimentar, observar, encomendar, servir, criar, ensinar e treinar. Vamos ter um pouquinho de comunhão, né? Os pais. Se a gente for breve, dá para alguns pais falarem. Vamos dar nosso testemunho da nossa experiência. Aqui tem um microfone, certo? Ele não dá choque, certo? Ele está isolado, então quem quiser falar, fique à vontade.
Se não falar, eu vou ter que chamar. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Aleluia, porque a gente, né, todo mundo aqui tem uma profissão, né? E eu trabalho todos os dias com, né, esse material que o irmão deu aqui, esse livro, e eu tenho mostrado para as pessoas o seguinte: cada um tem uma profissão, um é médico, né, um é engenheiro, mas sempre eu mostro para ele a profissão mais difícil que nós temos é de ser pai, porque é para toda a vida, né? Por mais que nossos filhos cresçam, né, sempre vai ter o quê? Aquela tensão, né? Nós temos que estar, igual ali está falando os 4 itens, né? Gerar, alimentar, né? Gerar até que foi fácil, né? 9 meses ali, teve aqueles enjoo, mas estava guardadinho, né? Mas enquanto eles estão aqui, né? Nesse mundo tenebroso, porque o mundo é todo colorido, né? Oferece vários itens, né? Então, se não tiver o apoio dos pais em casa, aquele cuidado, aquela comunhão, irmão, nós vamos perder os nossos filhos. Mas se nós formos amigos dos nossos filhos, ele sempre vai confiar em você. Aconteceu algo na escola, quem primeiro ele vai procurar? A mãe e o pai. Mas se em casa eles não tiverem esse apoio, entendeu, irmãos? Eles vão procurar ajuda lá no mundo. E a ajuda no mundo não é fácil, né? E aquele item que o irmão frisou, observar. Sempre observar os nossos filhos. Igual ele falou, né? A mãe sempre observa mesmo, que às vezes os filhos chegam meio tristinho, aí você pode ver que algo ocorreu. Aí você pode, né, puxando a conversa, que ele vai abrir para você. Então, um caminho para ser uns bons pais é o quê? Dar atenção, né? A gente trabalha, tem um dia inteiro, mas dá atenção para os nossos filhos, porque o Senhor vai cobrar de nós, né? Jesus é o Senhor. Amém. Eu estou só começando, aí vou ficar no primeiro item lá, tá? Gerar e alimentar, gerar com a Roseli. Eu estava tocando nessa palavra. A mãe de Moisés, não só a mãe de Moisés gerou e alimentou por um período bastante prolongado, né? O período que até ele ser desmamado, né? Que levava naquela época até os 7, 9 anos, parece. Ela cuidou dele e alimentou ele por todos os dias. E ela não ficou só no alimento material, não, mas ela alimentou com a palavra de Deus. A ponto de quando Moisés tinha 40 anos, ele pôde escolher, falou assim: eu não sou egípcio, não, eu sou do povo de Deus. Porque certamente quando ele viveu junto com a mãe, ele ouviu da mãe falando, né, que você é um israelita, você é de Deus. Então ela cuidou, alimentou ele com a palavra de Deus por todo aquele período, e isso fez a diferença na hora dele escolher. E esse dia eu ainda estava tendo comunhão com uma irmã, estava falando para ela assim, falou: eu não suporto, eu me desespero quando eu vejo meu filho com fome, né? Eu fico doido, aí corro atrás da mãe, corro atrás de mamadeira, dá suporte aqui, ali, tudo para saciar a fome dele. Mas, irmãos, a gente precisa ter esse desespero também por alimentar os nossos filhos com a palavra de Deus, porque isso que vai fazer a diferença, né? Quando nós cuidamos, alimentamos ele adequadamente com a palavra, vamos suprindo Cristo para ele todos os dias, né? Vai suprindo, vai falando um pouquinho, vai cuidando, né? Num determinado momento aquilo faz a diferença, leva ele a escolher, falar é por esse caminho que eu quero seguir, né? Por aqui que eu quero me conduzir. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos dá essa palavra, né? Esses caminhos, Senhor Jesus. Meu sentimento está naquela palavra ali, encomendar. Provérbios 22, 6 fala aqui: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é muito importante para nós. Nós sabemos que 30% do nosso caráter é nato, da nossa própria natureza, e 70% vem do ambiente.
Então, os nossos filhos são resultado do ambiente que nós damos para eles. O Senhor fala para nós: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como eu posso ajudar meus filhos? Como nós podemos ajudar nossos filhos no meio de uma geração pervertida e corrupta que vivemos? Todos os meios de comunicação do mundo são para corromper nós e a nossa família. O melhor caminho que nós temos é dar para nossos filhos a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós damos, desde novo, lá da tenra idade, que nós infundimos neles a palavra de Deus, certamente quando eles crescerem, eles não irão se desviar. Não é, Marcelo? Foi a experiência de Moisés. A mãe de Moisés ficou com ele até, no máximo, 8 anos de idade. Mas nesse período, ela infundiu nele a palavra de Deus. Depois disso, Moisés ficou 40 anos. Ele aprendeu toda a cultura egípcia, mas ele não esqueceu a sua origem, que era Deus. Então essa palavra aqui é maravilhosa. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que Deus dê essa graça para nós. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência, na verdade uma experiência, quando o irmão tocou na questão da importância do almoço em família, o almoço com os filhos. Esse momento é sagrado e é nessa hora, na mesa do almoço, na hora da alimentação, que muita coisa é alinhada, muita coisa é tratada, muita coisa é resolvida. Na minha experiência de vida, em 1994, eu fui trabalhar fora. Trabalhei 2 anos em Nepomuceno, 8 anos em Eloy Mendes, depois 2 anos em Três Pontas, e 2005, então eu voltei para cá. Mesmo trabalhando 8 anos aqui tão perto em Eloy Mendes, eu nunca tive a oportunidade e também não podia me dar o luxo de vir almoçar em casa. Então sempre, esses anos todos, o almoço era fora, em restaurantes, longe de casa, dos filhos da família, exceto os almoços dos finais de semana, obviamente, que eu estava em casa. Mas a experiência é curiosa, porque no dia que eu apostilei, que eu sou servidor público, quando eu apostilei e voltei para Varginha, o chefe aqui me ligou e disse: tem uma vaga aqui em Varginha, você quer vir para cá? Quer voltar para casa? Opa, maravilha, quero sim. Voltei para casa, fui almoçar. Na hora do almoço, cheguei em casa, aí perguntei: cadê a Shalinai? Aí a empregada, a ajudante, a Márcia, virou e falou assim: ela agora tem aula à tarde, está no colégio. E a Sheline? Não, a Sheline também agora, nesse horário, ela está na escola. E o Max? Não, o Max também, uma hora dessa, está na escola. E a Cássia? Agora ela está dando aula. Aqui, e o senhor faz favor, pode almoçar à vontade aí, fica tranquilo e almoça sossegado aí, porque eu também estou muito apertada de serviço, eu vou ter que dar uma adiantada na roupa ali. Resultado, almocei sozinho. No primeiro dia que eu voltei para casa. E isso me marcou, eu nunca mais esqueci. Então, irmãos, essa experiência da minha vida, eu quero que seja um alerta para os irmãos que têm a oportunidade de almoçar todos os dias com seus filhos. Valorizem, prezem, alimentem isso. O alimento ali não é apenas material. O alimento espiritual, psicológico, emocional também é dado nesse momento. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Queria falar um pouco como filho,
apesar de já ser casado, em breve vou ter filho, ou quanto antes. Mas eu queria falar um pouco sobre a importância dos pais na nossa vida. Graças a Deus eu nasci na vida da igreja. Meu nome é André, eu tenho 26 anos, e graças a Deus eu nasci na vida da igreja aqui em Varginha mesmo. E desde pequeno, minha mãe e meu pai infundiram em mim uma palavra, essas verdades que o Josemil falou. Desde pequeno, eu lembro direitinho, todos os dias a gente tinha uma Bíblia infantil ilustrada, todos os dias minha mãe e meu pai lia com a gente uma porção da palavra. Todos os dias. E a gente estava conversando, a gente está voltando de São Paulo essa semana, eu, a Mari, mais 3 jovens, a gente estava voltando e estava falando justamente sobre ser pai. Estava falando que eu tinha vontade de ter tantos filhos. Aí falou, mas é muito difícil você criar filho hoje em dia, você não sabe como que vai ser, com quem anda, companhia. Aí eu estava pensando essa semana, falei, mas uma coisa é verdade, tudo que você planta, você colhe. Né? Hoje eu não estou aqui porque eu sou melhor do que alguém, eu não estou aqui porque eu sou diferente de alguém, eu estou aqui porque desde pequeno os meus pais plantaram uma semente dentro de mim. E no dia que eu tive o direito e a opção de escolher o que eu queria, a única coisa que eu pensava é naquilo que foi plantado dentro de mim. Então, o meu testemunho é esse. Eu não escolhi o Senhor porque eu sou melhor, não escolhi o Senhor porque eu sou um jovem especial, eu não escolhi o Senhor porque dentro de mim tem algo... Quer dizer, eu escolhi o Senhor porque dentro de mim foi plantado algo especial. Foi plantado vida dentro de mim. E essa vida foi plantada primeiramente pelos meus pais. Primeiramente, dentro da minha casa, a minha mãe e o meu pai implantaram dentro de mim e dentro do meu irmão uma palavra cheia de vida. E depois, em segundo lugar, e não menos importante, fora da minha casa, a minha convivência era junto com os irmãos. Então, quando eu saía de casa, eu ia para a casa dos meus amigos eram os irmãos da vida da igreja. Então, mesmo quando eu não estava em casa, o que era plantado em mim era a vida de Deus. Eu queria ler um versículo que é sobre Moisés também, Êxodo 2, versículo 22. Quando Moisés teve um filho, fala aqui, a esposa de Moisés, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Então é isso mesmo, Moisés, mesmo sendo criado com toda a cultura egípcia, mesmo sendo criado com toda a doutrina egípcia, ele sabia que dentro dele tinha uma semente que não pertencia àquela terra. Então, o que eu quero dizer é isso, pais, plantem nos seus filhos, vida nos seus filhos. Plantem em cada um deles vida, mesmo que às vezes a gente não quer. Muitas vezes eu não queria vir na reunião. Muitas vezes eu não queria ler a Bíblia. Dava 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu não queria ler a Bíblia. Eu queria dormir, queria jogar videogame, queria fazer outras coisas, mas não. O meu pai e minha mãe me obrigaram muitas vezes a fazer o que eu não queria. Mas o resultado disso foi vida. O resultado de meu pai e da minha mãe insistirem em mim é que, graças a Deus, por misericórdia do Senhor, eu ainda estou na vida da igreja. Esse é o meu testemunho. Amém. Como meu pai pediu, para eu vir aqui dar o testemunho. Mas aí não é expressão. Imagina. Realmente, graças ao Senhor pelos nossos pais, Eu creio que todos os pais que estão aqui vieram porque amam os seus filhos, Porque quer conduzir os filhos no caminho certo. E meu pai falou para falar das orações, todo dia, desde quando eu me entendo por gente, eu lembro do meu pai e a minha mãe indo orar comigo antes de dormir e lendo a Bíblia ilustrada para criança também. Às vezes eles estavam com sono, mas eles estavam lá orando, lendo a Bíblia comigo. Eu lembro de várias vezes que meu pai lia uma história, eu pedia outra e ele com sono, mas lá lendo a Bíblia comigo. Então, é um resultado de dedicação, Eu vejo isso. E tudo que foi plantado, hoje eu estou na universidade. E o mundo é muito forte, irmãos, muito forte mesmo. Na universidade tem tudo que existe de alternativo, na universidade tem.
Tudo que existe de diferente na universidade tem. Então, a gente precisa ter uma base para conseguir, né, vencer. E graças ao Senhor, muitas vezes, mesmo que eu esteja desanimada, eu tenho essa vida dentro de mim. Eu lembro dos meus pais que estão orando por mim, que o que eles plantaram dentro de mim, né? Então, assim, é algo maravilhoso ter uma família que se importa conosco, né? Pais que oram por nós. E eu lembro que eu até hoje, né? Assim, às vezes, não tanto igual antes, mas até hoje, muitos nãos, né? Posso fazer isso? Não. Mas por quê? Você não é igual aos outros. Posso fazer isso? Não. Mas por quê? Porque o Senhor não gosta. Às vezes eu não entendia. Aí meu pai falava assim, um dia você vai entender. Mas aí hoje eu entendo, né? Eu entendo por quê. E a minha mãe também, às vezes, acordava cedo para preparar meu café da manhã. Às vezes eu estava atrasada e ela lendo o alimento diário comigo, para eu não ir para a escola sem ler o alimento diário, né? Então, irmãos, tudo fica gravado dentro da nossa cabeça, né? Graças ao Senhor por isso, né? Eu agradeço o Senhor pelos meus pais, porque eu tive uma criação, muitas vezes, às vezes que eu achava rígida, mas que hoje eu vejo que é muito bom, né? Assim, você, igual eu falei, o mundo às vezes é difícil, mas se eu tenho essa vida dentro de mim, né? Alguma coisa me segura, né? O Senhor está no nosso coração, está dentro de nós, né? Então, pais, insistam nos seus filhos, né? Porque o resultado vai ser muito bom.